Hoje a entrevista no canal Furando a Rede é com Fernando Pires, diretor da ABTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Vai falar um pouco sobre a associação, sobre os problemas no comando técnico do futebol brasileiro, sobre o que precisa a ABTF e você que quer ingressar nesse mundo como técnico de futebol. Fernando, explica o que é a ABTF. Bom, amigos, a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, uma associação que foi fundada em 1975 pelos maiores treinadores do futebol brasileiro da época, treinadores com um nome muito grande no nosso futebol: Oswaldo Brandão, Minelli, Enio Andrade, Zagallo, Parreira, Djalma Cavalcante. Esses treinadores tiveram a ideia de criar uma associação para representar a classe e também proporcionar cursos de capacitação. E é uma história muito rica, que com certeza nesses 41 anos desde a sua fundação contribuiu muito para o futebol brasileiro, e os treinadores que conseguiram os títulos mundiais, tanto na seleção principal, Aimoré Moreira e Zezé Moreira, Feola, Zagallo, todos eles, e os que conseguiram também com os clubes, no Mundial de Clubes, Paulo Autuori, Paulo César Carpegiani, Abel. Todos esses treinadores, em algum momento das suas carreiras, fizeram parte da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Qual é o grau de importância para um profissional que hoje quer ingressar na carreira de treinador, passar pela ABTF? Bom, eu acho que você está engajado na sua classe de trabalho e fazer parte da sua associação é importantíssimo, como também se sindicalizar, porque a ABTF é uma associação de classe, mas também tem os sindicatos, cada estado tem seu sindicato, e é importante para o treinador estar engajado nas suas instituições que representam a sua classe. Então, eu acho que tanto se capacitando como se associando à ABTF, isso é importante e valoriza a classe dos treinadores. Hoje, Fernando, nós observamos que existe uma renovação muito grande no futebol brasileiro em relação a treinadores. E existe também uma exigência muito grande de o resultado ser rápido. Mas observamos que Jair Ventura, Manarino, são exceções que conseguiram trabalhar, fazer uma renovação e dar sequência a esse trabalho. Você acredita que é preciso ter paciência com os jovens treinadores, assim como se tem com jovens jogadores? Olha, você está falando uma coisa importante. Ontem eu estava assistindo a Liga dos Campeões, né? E estava falando do Zidane, do Guardiola, que são treinadores que estão em muita evidência hoje, né? Porque são treinadores de grandes equipes, Barcelona, Manchester City e Real Madrid. Então, o que acontece? Esses treinadores, eles tiveram uma fase de amadurecimento. Eles trabalharam nas categorias de base, né, nas canteiras, como falam na Espanha. O próprio Guardiola trabalhou no Barcelona, na Barcelona B, e foi crescendo até dirigir a equipe principal. O Mourinho também foi assistente como treinador, e posteriormente ele teve sua passagem para treinador principal. Então eu acho que aqui no Brasil, às vezes, quer se abreviar a carreira do treinador, já colocando um ex-jogador, uma pessoa que ainda não tem a experiência como treinador, para dirigir uma equipe principal. O futebol não é uma ciência exata, às vezes dá certo na primeira vez, no primeiro momento, mas na continuidade ele paga um preço mais caro. Então é importante esse jovem treinador se capacitar e procurar esse amadurecimento trabalhando nas divisões de base, em clubes menores, que ele tenha menos pressão para desenvolver seu trabalho. Porque você há de convir que o Manarino, o Zé Ricardo, ele já tem uma experiência adquirida. Ele já estava trabalhando há algum tempo, e na própria base do Flamengo, ele foi campeão agora da Copa de Júnior no início do ano. O Jair Ventura, que é professor da BTF, dos nossos cursos de treinadores, também já vem adquirindo essa experiência como assistente do Oswaldo, já trabalha no Botafogo há bastante tempo. Então chegou o momento certo na hora certa. Eles estão aproveitando, acho que essa estruturação que eles tiveram na carreira deles. É diferente de um ex-jogador que às vezes, por ter jogado muito bem, por ter aquela mística com a torcida, não sei o que, coloca-se esse ex-jogador para dirigir uma equipe e às vezes o resultado não é o melhor. A modernização no futebol
preocupa a BTF até por tudo tão moderno atrapalhar um pouco o trabalho de campo? Ou a modernidade auxilia o técnico no trabalho de campo? Não, eu acho que isso é uma coisa que é uma ao lado da outra. Porque o que acontece? A própria BTF tinha um formato de curso anterior, né? Era um módulo único de curso, e para atender as exigências do mercado, que hoje é exigente nessa capacitação, a BTF modificou seus cursos. Agora os cursos da BTF são em 3 níveis, nível C, B e A. O C pega toda a categoria de base, né? O sub-13, 15, 17 e 20. O B é um intermediário entre sub-23 profissional, e o A é a categoria que trabalha já com treinadores profissionais. Eu acho que o treinador, ele, mesmo com a experiência que ele adquiriu como jogador, que é válida, a gente entende que você adquire uma experiência como jogador e sendo bem utilizada, você sendo um observador do futebol, você vai levar uma bagagem maior de quem não foi jogador. Isso não impede que aquele que também não foi jogador profissional não consiga vencer na carreira de treinador. Isso eu acho que são coisas diferentes, mas é uma bagagem que o ex-jogador já carrega com ele. Agora, a capacitação são ferramentas que o treinador vai adquirir no curso para ajudar nessa aplicação do treino, uma metodologia, uma didática, uma coisa assim que o treinador tem que adquirir. Agora, o que é mais importante para o treinador é a essência do treinador. É o que às vezes as pessoas estão esquecendo, porque um treinador de futebol é a essência dele. É um jogo de futebol, como eu disse, é um jogo que tem muitas coisas que são inseridas, inclusive o aspecto sorte, que alguns não querem aceitar, que no futebol tem que haver sorte em alguns detalhes. É aquela bola que bate na trave e não entra, e aquela que bate entra. É uma situação que você faz uma substituição certa e dá errada, uma outra vez você faz uma substituição pensando que não seria a melhor possível e ela dá certa. Então, não é uma ciência exata. Então, essa modernização que você fala para o treinador de futebol e para a BTF, acho que é salutar. Isso tem que conviver, acho que tem que ser aproveitado da melhor maneira possível e saber entender que existe a parte de metodologia, de parte científica, que hoje é importante para um treinador, sem esquecer a essência dele como treinador de futebol. A observação do jogo, a leitura do jogo, o saber estar ali e mostrar para o jogador a maneira certa de marcar, de se posicionar em campo, o momento certo que ele tem que tentar um desarme ou que ele tem que fazer uma contenção. Eu acho que isso que às vezes está faltando para o treinador. Ele se preocupa com muitas coisas extra-futebol, de capacitação, e aquela essência dele dentro do campo, ele está se afastando um pouquinho. Você falou sobre os cursos. Explica mais em relação aos cursos para aquele profissional que quer se especializar melhor e quer fazer parte da BTF. Bom, eu acho que você está querendo seguir uma carreira de treinador de futebol, você, em primeiro lugar, você tem que pensar numa capacitação, porque são ferramentas que você vai adquirir para poder desempenhar da melhor maneira possível a sua função de treinador. Então, não esquecendo que, como eu disse anteriormente, o treinador não é só essa capacitação, mas a experiência que ele adquiriu em todo o tempo que ele está dentro do futebol, observando, tentando aprender, tentando entender o fenômeno do futebol. E ele tem que administrar isso tudo. Não é só o curso, porque futebol não se aprende na escola. Você vai adquirir ferramentas para desempenhar a sua função. E a BTF está aí com cursos de excelência, com profissionais da melhor qualidade possível para dar essa capacitação aos interessados, mas o importante é a observação, a leitura do jogo, e isso é de cada um. Ninguém ensina ninguém a ler um jogo. Isso é a sensibilidade, é a capacidade de cada um. Você falando há pouco sobre a sensibilidade do treinador, sobre o treinador, a essência do treinador de futebol, assim como o jogador também tem a sua essência. Você acredita que essa semana houve uma discussão em relação à preparação de um profissional? O técnico tem que estar preparado em todas as áreas, seja na área física, tecnológica, e também em relação a línguas, a aprender outros idiomas. Você acredita que para o técnico ser realmente profissional, ele tem que ter
todos esses pontos em dia, como linguística, tecnológica, profissional? Como é que você observa essa situação? Bom, eu acho que você falou bem na sua pergunta, você já colocou várias características do treinador, né? Ele tem que dominar um pouco de cada coisa. Ele não pode querer ser um expert em fisiologia e esquecer a essência do treinador. Sobre conhecimentos que ele tem que adquirir para poder desempenhar a sua função, isso ele também consegue nos cursos de formação, de capacitação para treinador de futebol. Agora, acho que de cultura geral, ele entender um pouco dos outros idiomas, onde ele for trabalhar, porque o treinador se prepara para trabalhar no país dele, no Brasil. Se ele vislumbra, se ele está vendo mais na frente uma possibilidade de trabalhar em algum país, ele tem que pelo menos tentar entender, se comunicar pelo menos com o inglês, que já é um grande handicap para ele. Agora, se ele conseguir dominar mais de um idioma, inglês, francês, já é uma coisa melhor ainda. Mas eu acho que isso aí, o principal é, como eu disse, é a essência do treinador. E ele, pelo menos, ter conhecimento para poder se comunicar com seus jogadores, ele ter conhecimento da língua do país, dos costumes do país onde ele vai trabalhar, isso também é importante, né? Para não ser surpreendido por gafes, por situações que não sejam oportunas, ferir a sensibilidade dos jogadores do local, ele entender um pouco toda essa dinâmica. E isso faz parte dessa cultura geral dele. Fernando, a ABTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, ela é uma organização governamental, ela é uma organização privada, como sobrevive a ABTF? Bom, a ABTF ela depende dos seus associados, né, e dos cursos de formação que ela tem. Nós hoje estamos realizando 3 cursos por ano, né? Em janeiro o nível C, em julho o nível B, e novembro e dezembro o nível A, que é o nível profissional. E da participação dos associados com as suas anuidades. A gente não tem recurso nenhum de governo, de nada, nesse momento, porque a ABTF tem ideias de projetos, de prestar serviço, Ministério do Esporte e outras coisas, mas isso é para um futuro mais próximo, assim, mas nesse momento a ABTF depende dos seus associados e dos cursos de formação. Quem trabalha na ABTF, quais são as pessoas que estão sempre ao lado do Fernando nos trabalhos da ABTF? Qual é a direção, quais são os diretores da ABTF? Bom, nesse momento a ABTF tem o vice-presidente, que é o presidente interino, Valdemar Lemos, tem o Jair Pereira, o Hermosilo Zila, nosso amigo, que está ajudando demais aqui a ABTF, hoje é um dos grandes colaboradores, e os professores, que são os professores dos nossos cursos, né? Professores que têm nome no futebol, o próprio Valdemar Lemos, o Jair Ventura, que é o treinador do Botafogo, a Melina Frota, que é a nutricionista do Vasco, Liliane Peixoto, Altamiro Botino, que é o fisiologista do Palmeiras. Esses são os colaboradores, e muitos outros, Lúcio Niso, o Marcelo Xavier, que é analista de desempenho do Vitória. E nós temos muitos colaboradores, mas da diretoria hoje quem está nos ajudando mais é o Zila, o Valdemar Lemos, Jair Pereira e o Fernando China. Deixa eu só mudar. Vamos lá. Fernando, para encerrar, o que precisa o aluno para ingressar na ABTF? Documentação, o que ele precisa? Ou apenas o cara, eu quero ser técnico e entra? Bom, são pré-requisitos para poder fazer o curso de treinador, ser maior de 18 anos, né? Não é possível um treinador ter menos de 18 anos e ter o segundo grau completo, isso para o nível C. Logicamente que para o nível B já existem outras exigências, ele já tem que ter uma experiência adquirida, né? E para o nível A, que é o nível principal, que é a categoria profissional, ele já tem que estar trabalhando como treinador numa equipe de profissionais. Uma parceria da CBF com a ABTF, existe algum apoio, existe alguma coisa entrelaçada entre a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol com a CBF? Olha, essa pergunta é muito boa pelo seguinte, porque quando eu disse que a ABTF foi fundada em 1975, eu esqueci de dizer que ela foi fundada dentro da própria CBD, que antecedeu a CBF, né, era a Confederação Brasileira de Desportos, e o presidente na altura era o Almirante Heleno Nunes, que ele
foi o pai da BTF, o início da BTF teve o apoio, os auspícios do Almirante Heleno Nunes, junto com os treinadores mais representativos do futebol brasileiro. E a BTF, nos primeiros anos da vida da BTF, funcionou no prédio da CBF. E em 2010, 2011, pouco antes talvez, a BTF ela se desvinculou da CBF. Quando a CBF foi para a Barra da Tijuca, a BTF veio aqui para as instalações que ocupa hoje, que são salas que pertencem à CBF. A BTF funciona em imóvel que é da propriedade da CBF. Mas o que acontece? O que nós precisávamos, e a classe dos treinadores precisa, é do apoio institucional da CBF. E isso não está acontecendo. Nós temos procurado a CBF, sensibilizando a entidade de que a gente precisa, os treinadores brasileiros precisam do apoio da CBF, porque sem esse apoio, as consequências é o que nós estamos vendo hoje. É uma classe de profissionais enfraquecida, perdendo representatividade no mundo inteiro, locais onde os treinadores brasileiros tinham um mercado de trabalho, na África, Ásia, hoje são ocupadas por treinadores de outras nacionalidades, porque é uma classe que hoje está enfraquecida. Se colocam muitas situações, capacitação, sobre outros fatores, mas o principal é que é uma classe que precisa conviver e precisa do apoio da CBF, porque é a entidade maior do futebol brasileiro e a gente tem pedido, tem reivindicado esse apoio à direção da CBF, mas até hoje houve um distanciamento que tem sido prejudicial para os treinadores brasileiros. Há uma explicação para esse distanciamento? Alguma coisa assim? Fala alguma coisa? Interesses, não sei, problema dos cursos, quando a CBF começou a realizar seus cursos lá na Granja Comari, que, ao meu ver, eu já coloquei isso sem ferir suscetibilidade de ninguém, mas quando a CBF recebeu a instrução da FIFA de que ela era responsável pela chancela dos cursos, a FIFA não mandou a CBF realizar os cursos, dizendo que ela era responsável pela chancela. Então, ao meu ver, a CBF deveria ter chamado as instituições que representam os treinadores, a BTF, sindicatos, para formatar um curso, e esse curso, com o acompanhamento da CBF, ter a chancela da CBF, para que esses cursos tivessem força e os treinadores brasileiros tivessem uma capacitação de excelência. Mas não houve isso e houve esse distanciamento. A CBF, com o interesse de fazer seu próprio curso, se distanciou da Associação de Treinadores, dos sindicatos, e enfraqueceu a classe dos treinadores, que não tem representatividade nenhuma. E eu lembro até, dentro do Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, existe representação dos treinadores, dos jogadores, dos árbitros, mas não existe representação dos treinadores. É uma classe que está fragilizada e que, por isso, a BTF luta, quer buscar esse fortalecimento para o bem dos treinadores brasileiros. Por que o treinador brasileiro hoje não tem tanto sucesso no exterior? O trabalho técnico é diferente daqui? Por que, exemplo, os argentinos estão tendo mais influência na Europa do que os técnicos brasileiros? Bom, eu acho que isso tudo também passa pelo fortalecimento da classe dos treinadores, né? A Associação de Treinadores da Argentina é uma associação de treinadores fortalecida. Os treinadores argentinos, pela própria situação dos resultados que eles têm alcançado nos grandes clubes da Europa, isso é importante. Os treinadores brasileiros têm tido pouca oportunidade de trabalhar na Europa, e eu já digo isso talvez não só pela capacitação, pela maneira de trabalhar, porque o treinador brasileiro ele tem qualidade no seu trabalho, talvez seja por uma situação de hábito mesmo de trabalhar com esses grandes jogadores da Europa. É uma abordagem diferente. Eu tive a oportunidade de jogar na Europa há muitos anos, lá em Portugal, e sei que a qualidade do treinador brasileiro ela é excelente. A nível profissional, ela é no mesmo nível do lado de fora. Talvez eles estejam mais direcionados, mais preparados para a maneira como eles abordam o atleta lá fora, um pouco diferente da maneira como você dirige uma equipe aqui, a maneira como você atinge o jogador, como você se dirige a esse jogador. Socialmente, os jogadores têm uma maneira diferente, tanto que você vê os jogadores brasileiros que vão para a Europa, eles modificam a maneira deles ser. Isso é experiência de vida, é uma social, eles crescem,
E o treinador brasileiro ele tem que se adaptar a poder trabalhar num grande clube da Europa para poder ter sucesso, porque é uma abordagem diferente. E não só na língua, nos costumes, e isso tudo faz parte dessa experiência que o treinador tem que levar para ter sucesso, para trabalhar num grande clube da Europa. Fernando, agora para encerrar de verdade, manda um recado para aqueles que querem ingressar na BTF. Bom, nós temos lutado muito, como eu disse, com o apoio do Valdemar Lemos, do Zila, do Jair Pereira e desses amigos mais próximos, para que a gente possa realmente ter uma associação de treinadores fortalecida. E esses ex-jogadores, pessoas que gostam do futebol, amantes do futebol, que querem ingressar na carreira de treinador, procurem a BTF, tentem se capacitar. É o caminho certo você buscar uma qualificação para desempenhar a sua função. E a BTF é uma associação de classe que luta pelo interesse dos treinadores, está procurando se modernizar, os cursos, reciclando, e essa reaproximação com a CBF, que é fundamental, com o Ministério do Esporte, agora uma parceria que a gente está buscando, que é uma coisa a curto prazo, mas por enquanto a gente ainda está só na expectativa. E dizendo, nós estamos abertos aqui a receber todos esses treinadores e esses amigos. Com certeza. Como o Zila está dizendo aqui, até para completar essa informação, é uma associação que precisa do apoio dos treinadores. Isso aqui é a casa do treinador. Nós aqui temos o maior prazer de receber os treinadores, trocar informações, sugestões. A gente tem que entender que a BTF é uma casa aberta, que todos os treinadores, os profissionais de futebol que queiram procurar a BTF para dar sugestão, participar, nós precisamos de ajuda. Isso aqui não é uma coisa fechada, não é uma caixa que não tem acesso das pessoas. Nós estamos aqui cada vez convidando a mais pessoas a participarem e ajudar a BTF a crescer. Esse foi o Fernando Pires, falou aí com a gente, explicou tudo sobre, tirou todas as nossas dúvidas em relação à profissão de treinador de futebol. E fica o convite, quer ser treinador de futebol? Entra na BTF, que é o caminho certo.